Eu posso te garantir uma coisa, você chegou até aqui porque sabe o que dizer, mas trava na hora em que falar. Você precisa conduzir a conversa, mas e aí, como é que eu faço isso? Bom, e o pior, vou te dizer uma coisa que vai ficar pior. Depois que tudo passa, a resposta vem perfeita na sua cabeça. Você sai da conversa pensando assim, ó, era isso que eu devia ter falado. Eu sabia o que fazer, eu senti que dava para avançar, mas não avancei. Isso daí é uma dor insuportável, convenhamos. Se isso já aconteceu com você, o problema não é falta de conhecimento, não é falta de repertório, não é falta de inteligência, principalmente. E muitas vezes nem é falta de vontade, como muita gente vai querer dizer ou já disse para você. O problema, na verdade, é outro. Você não aprendeu a conduzir a decisão dentro de uma conversa. E quando você não sabe conduzir, mesmo sabendo muito, a conversa escapa, a oportunidade esfria, meu amigo, e a decisão fica para depois. Você perde tudo. E é sobre isso que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo. Eu posso acrescentar uma coisa, existe um padrão que eu vejo o tempo todo. Pessoas que pensam bem, pessoas que têm ótimas ideias, pessoas que conseguem explicar mundos e fundos, pessoas que estudam a fundo qualquer tema e viram especialistas naquilo. Entendem do que estão realmente falando, mas quando entram numa conversa importante, elas não avançam, não direcionam, elas não sustentam o ritmo da conversa ou da negociação, não sabem a hora de aprofundar determinados temas, não sabem a hora de propor mudanças ou então ajustes, não sabe a hora de fechar. E a pessoa sai com aquela sensação incômoda de que faltou alguma coisa. Faltou presença, faltou clareza, faltou ali o tempo de resposta, faltou firmeza, mas principalmente faltou direção. Esse é o fator-chave. Porque uma conversa importante não depende só do que você sabe, só do que eu sei. Ela depende do que você consegue fazer com o que você sabe, no momento em que a decisão está sendo construída ali, na conversa, na dinâmica. E aí que muita gente se perde. Ela entra na conversa com conteúdo até, mas sem condução nenhuma do que vai acontecer. Ela fala, mas não move as pessoas. Explica, mas não direciona ninguém. Escuta, mas não organiza a decisão nenhuma. E o resultado é sempre parecido. A conversa parece boa, mas não gera avanço nenhum. E essa falta de decisão custa caro. Custa oportunidades que não voltam mais, custam vendas que não acontecem, custa proposta que esfriam, elas esfriam, custa relações que elas nunca vão evoluir, custa conversas que terminam sem clareza, sem propósito, sem direção, custa decisões que ficam travadas no meio do caminho. Só que o pior não é nem o que você perde fora disso. O pior é que isso começa a fazer dentro de você. Porque quando esse padrão se repete, você começa a duvidar de si mesmo. E a nossa capacidade ela é repetitiva. Quanto mais você repete o erro, mais erro você comete. Mas vamos começar a pensar assim. Será que eu não sou bom nisso? Será que eu não tenho presença física? Será que eu não represento nada? Será que eu não sei vender? Será que eu não sei conduzir ninguém? E você está no posto de liderança, não sabe conduzir ninguém. Será que o problema sou eu? E isso é cruel, porque no fundo você sabe que tem capacidade, sabe que tem percepção, você sabe que tem valor inestimável, sabe que tem algo consistente para entregar. Mas, como não consegue transformar isso em decisão concreta na conversa, começa a parecer que o seu valor já passou, não basta e não é suficiente. E o que era um problema de condução vira um problema de identidade. Você não sente só que a conversa falhou, você sente que você falhou como um ser, como um todo. Isso vai corroendo a confiança, a sua presença e a sua iniciativa. O que nos leva a uma crença. A maioria das pessoas acha que vender é falar melhor. Acha que vender é convencer o outro a levar algo que não quer. Acha que vender é ter técnicas supra de persuasão. Acha que vender é responder somente objeções. Acha que vender é ter frases prontas na manga, né, como se fosse assim um abracadabra. Mas isso está incompleto. E muitas vezes isso está errado.
Porque vender não é convencer o outro a levar. Vender é conduzir que o outro pense e faça essa decisão. Essa é a virada de chave. Quando você entende isso, muda a forma como você enxerga toda a conversa. Porque convencer te coloca no lugar de esforço. Quando você tenta pressionar, tenta provar demais, tenta argumentar demais, tenta empurrar a pessoa para uma conclusão que muitas vezes nem é isso que ela quer. Conduzir é diferente. Conduzir é organizar conversa de um jeito que a decisão faça sentido para você e para outra pessoa. É ajudar a pessoa a enxergar o problema, reconhecer o impacto que aquilo vai causar nela e entender que precisa ser feito e caminhar com clareza para um próximo passo, sem forçar, sem manipular, sem teatrinho, sem parecer vendedor michuruca. Então o ponto não é como eu convenço alguém. O ponto, na verdade, ele é como eu conduzo essa pessoa até uma decisão clara. Isso vale para qualquer tipo de vendas, viu? Isso vale para vender um produto de 10 centavos ou um apartamento de milhares de reais. Vale para conduzir uma negociação, vale para uma conversa de posicionamento, vale para uma reunião, vale para uma proposta, vale para qualquer interação em que a conversa precise sair do campo da troca e entrar no campo do avanço. E isso inclui também discussões, relações amorosas, tá bom? Agora aprende isso daqui, ó. Porque toda conversa, ela leva a uma decisão. Sempre, sempre, sempre. A decisão pode ser avançar, pode ser adiar, pode ser recusar, pode ser pensar mais, pode ser se abrir, pode ser se fechar. Mas alguma decisão está sendo formada na cabeça da pessoa que está interessada. Mesmo quando ninguém fala isso explicitamente. Enquanto você conversa, a outra pessoa está decidindo coisas como: isso faz sentido para mim. Ou eu confio realmente nessa pessoa. Isso está valendo realmente o meu tempo. Isso merece a minha atenção. Eu quero avançar para um próximo nível ou não. Sabe, essas questões que estão conduzindo a pessoa a uma decisão. É uma construção. Ou ela está só assistindo, ela só está esperando acontecer. Porque muita gente participa da conversa, mas não conduz o processo decisório. Dentro dela, só está se deixando levar. E aí fica refém do improviso, da reação da outra pessoa, da temperatura do momento e muitas vezes da sorte. Só que a decisão não deveria ser deixada ao acaso, meu amigo, minha amiga. Se a conversa ela importa, a condução também precisa importar. Essa é a diferença entre alguém que apenas fala e alguém que sabe gerar um movimento certo para que aquilo possa acontecer. Foi exatamente por perceber esse padrão que eu desenvolvi um método simples, claro e aplicável para organizar qualquer conversa do início ao fim. Isso eu pratico todo dia na minha empresa. É um método que não depende de você ter dom natural. Não depende de carisma exagerado, não depende de manipulação, não depende de decorar um script robotizado, porque eu já tentei isso e não deu certo. Ele depende da estrutura. É uma estrutura que faz você convencer a pessoa. E essa estrutura é o método Converte. O nome já carrega o objetivo, né? Transformar a conversa em direção, direção em clareza e clareza em decisão. Converte, ele te mostra exatamente como começar uma conversa sem parecer artificial, como entender o que está por trás do que a pessoa está dizendo, como organizar o problema com precisão, como reduzir resistência, e aí a gente vem a objeção, não é isso? Como orientar a percepção e como recomendar com segurança e como finalizar sem forçar, sabe? O que é o método? Ele é um fluxo. E como você tem um fluxo, para de improvisar no escuro. Essa é a verdade. E de forma simples, o Converte funciona assim. C de conectar. Primeiro você conecta, mas conectar não é puxar assunto por educação. Não é fazer sala também. Não é nem tentar parecer simpático a qualquer custo. Conectar é abrir a abertura real. É fazer a outra pessoa sentir que não está entrando numa conversa mecânica.
e diminuir a defesa, porque isso vai gerar presença, você gera presença na frente da pessoa. É abrir espaço para que a conversa tenha profundidade. Sem conexão, a pessoa pode até te ouvir, mas não necessariamente vai se abrir a ponto de comprar algo de ti ou de continuar a conversa contigo. Ó, observar. Depois você observa. Observar é muito mais do que palavras. É perceber o contexto, a hesitação, a contradição, padrão, emoção, a necessidade que está ali. Muita gente erra porque entra rápido demais na solução. Mas se você não entende direito o que está acontecendo, começa a responder um problema superficial e ignora o problema real. Observar é o que te dá precisão, no caso. N, nomear a dor. Depois você nomeia a dor. Esse é um ponto poderoso, na verdade, porque muitas pessoas sentem o problema, mas não conseguem organizá-lo com clareza. Quando você nomeia bem, você ajuda a pessoa a se ver, a perceber onde está. Você traduz em palavras o que ela vive, mas ainda não conseguiu estruturar aquela situação. É quando a dor é bem nomeada, a conversa ela ganha direção. O verde validar. Depois você valida. Validar não é concordar com tudo, tá? É mostrar que aquilo faz sentido dentro da experiência da pessoa. É reduzir vergonha, é reduzir defesa, é reduzir sensação de inadequação. Quando alguém se sente validado, a pessoa ela para de lutar, para de se proteger e começa a ficar disponível para avançar, sabe? A vender, a comprar e tudo. O E de educar. Depois você educa aquela pessoa, né? Parece brincadeira. Aqui você traz clareza, você mostra por que aquilo acontece, mostra o erro da interpretação, mostra o mecanismo por trás do problema, mostra o que precisa mudar de fato. Educar é importante porque ninguém decide bem quando entende mal o próprio problema. O R de recomendar. Depois você recomenda. Aqui muita gente trava, sabe? Porque confunde a recomendação com pressão. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas recomendar é simplesmente mostrar o próximo passo coerente com o problema que você já indicou. Se o problema ficou claro, se a dor foi bem nomeada, se a pessoa entendeu o que está acontecendo, a recomendação deixa de parecer um empurrão e passa a parecer uma direção. O T, terminar. Terminar não é encerrar correndo, é concluir com clareza, é sair da ambiguidade, tá? É definir o próximo passo, é evitar que uma boa conversa morra por falta de fechamento. Muita oportunidade não se perde no começo, ela se perde justamente no final, quando a conversa foi boa, mas ninguém conduziu o encerramento para uma decisão concreta. Esse é o método que eu vou te ensinar aí dentro do curso. Simples de entender, profundo de aplicar e extremamente poderoso quando você começa a usar de forma consciente. Quando você aprende isso, começa a perceber mudanças reais e imediatas. Você para de travar tanto na hora de falar, começa a conduzir conversas com mais segurança, com mais propriedade. Reduz objeções porque aprende a construir entendimento antes da resistência aparecer. Aumenta suas chances de fechar porque não deixa a decisão perdida no ar, deixa para depois. Passa a se posicionar com mais clareza. Consegue fazer perguntas melhores para o seu cliente, possível cliente. Consegue avançar sem ser invasivo, sabe? Consegue recomendar sem parecer apelativo, faça agora ou nunca mais. Mas o principal benefício não é nem esse. O principal é que você deixa de improvisar e quando deixa de improvisar ganha algo que muda completamente a sua relação com vendas e conversas importantes. Você ganha controle. Mas não é um controle sobre a outra pessoa, não é esse tipo de controle. É o controle sobre o processo. Você sabe o que tem que ser observado, sabe o que você tem que construir, sabe como sair do raso e ir para o profundo, sabe como conduzir sem se perder. E isso muda totalmente a sua energia. Porque uma pessoa sem estrutura, ela entra na conversa torcendo para dar certo. Já você, uma pessoa com estrutura, entra sabendo exatamente o que você tem que fazer. E aqui cabe uma coisa, sabe? Para quem não é
E para quem é esse curso? Esse curso é para você que sabe o que dizer, mas não consegue conduzir. É para você que explica bem, mas não gera decisão. É para você que sente que tem conteúdo, sabe? Mas não consegue transformar conversas em avanço. É para você que quer vender sem pressionar, sem vender, parecer aquele vendedor chato. É para você que quer mais controle na conversa, qualquer um tipo de conversa. É para você que quer parar de depender de improviso, carisma e sorte. É para você que quer aprender a conduzir com clareza, presença e direção. Se você se reconhece nisso, esse curso foi construído totalmente para você. Nem deixa terminar o vídeo, já vai logo e faz a compra. Agora, é importante salientar para quem não é esse curso, tá? Esse curso não é para todo mundo. Não é para quem quer script pronto para decorar sem entender o processo. Não, não é. Não é para quem quer manipular as pessoas. Aqui eu não ensino isso. Não é para quem está procurando truques rápidos para fechar qualquer coisa, qualquer negócio. Não é para quem não quer aplicar, porque aqui você não vai aprender teatrinho de venda, teatrinho de conversa. O que você vai aprender é uma estrutura de condução. E isso exige consciência prática e intenção. E dentro do curso, a arte de conduzir decisões, você vai ter acesso ao método completo, método Converte, explicando passo a passo, melhor do que eu fiz nesse vídeo, exemplos reais de aplicação, frases aplicáveis para diferentes momentos da conversa ou da situação que você se encontra, exercícios práticos para transformar conhecimento em comportamento e uma estrutura clara de evolução para que você não apenas entenda o método, mas consiga incorporar esse jeito de conduzir. A proposta do curso ela é muito simples. Te tirar do improviso e te colocar em um processo. Porque quem tem processo conduz melhor. Quem não tem, simplesmente reage. E por R$247 você terá acesso a esse curso que mudará a forma de vender. Ou então, se não vende, você pode vender, poderá aprender. Se não pretende vender, então pode aplicar no dia a dia, em reuniões, em conversas, em orientações. É um curso que levará por toda a vida, com certeza. Você não vai se arrepender. Agora você tem dois caminhos. Continuar como está, sabendo muito, mas ainda assim perdendo oportunidades por não saber conduzir. Ou então, aprender a conduzir de verdade. Aprender a organizar melhor as suas conversas. Aprender a transformar a explicação em direção. Aprender a gerar decisão sem precisar convencer na marra. Aprender a vender sem pressão. E aprender a sair da hesitação e entrar em clareza. Se você quer parar de travar, parar de perder oportunidades e começar a conduzir decisões com mais segurança, lógica e presença, clica no botão aí embaixo e comece agora. No fim, você não precisa convencer, você precisa conduzir. Eu te vejo daqui a pouco.